Olá pessoal, aqui é a Marina e agora a gente vai continuar a nossa aula sobre geologia. Na aula passada, Geologia 1, a gente viu rochas e tipos de rocha e nessa aula a gente vai ver solos e tipos de solo. Primeiro, o que são os solos? Os solos, eles são considerados a camada mais superficial da Terra. E o solo é basicamente a terra mesmo, aquilo que a gente pega lá na mão. O solo, ele é formado a partir de um processo que vocês já viram chamado intemperismo. Importante guardar esse nome. E o intemperismo, na verdade, é o processo de desagregação das rochas. E explicando, esse intemperismo, essa desagregação das rochas, seria o processo em que a rocha ela é fragmentada em partículas bem pequenas que vão formar os solos. E esse processo de formação de um solo é chamado de pedogênese, formação de um novo solo. Todo o solo do planeta Terra ele é composto de 4 componentes básicos. São eles a matéria orgânica, água, ar e os minerais. A gente vai ver eles agora. Os minerais, que nem a gente já viu na nossa última aula de Geologia 1, eles são oriundos da rocha que deu origem a esse solo, que a gente chama de rocha-mãe. Então, por exemplo, se for uma rocha magmática que deu origem a tal tipo de solo, ele vai ter os minerais que a rocha magmática tinha. Seja ela magmática, sedimentar, metamórfica, todos os tipos de rocha que a gente viu na aula passada. Se você não viu, dá uma olhada no último vídeo. Então, gente, cada tipo de rocha acaba gerando um tipo específico de solo. Então, novamente, para ser considerado um tipo de solo real, é preciso que contenha minerais, que a gente já viu, água e ar, autoexplicativo e matéria orgânica, que são partículas orgânicas do ambiente, você já deve conhecer. Mas agora a gente vai ver o processo de formação dos solos e como isso de fato acontece, a pedogênese. Primeiramente, a rocha, que nem eu já falei, ele é um material de origem. Uma certa rocha vai gerar um certo tipo de solo. Então, dependendo da rocha, o solo pode ser mais arenado, ele pode ser mais argiloso, ele pode ter uma coloração avermelhada, uma coloração amarela. Isso vai depender da rocha. Podendo ser até mais fértil ou menos fértil, que é uma característica muito importante de avaliar, e tudo isso vem da rocha. O tipo climático de uma região, ele interfere, por exemplo, no intemperismo. Por exemplo, com um clima mais chuvoso, onde chove mais, o intemperismo ele ocorre mais rápido. Essa desagregação dos solos ela é mais rápida, então o clima certamente influencia. Outro elemento que influencia é a quantidade de matéria orgânica na região. A matéria orgânica são os organismos vivos que eles estão lá. Quanto mais matéria orgânica, mais fértil vai ser o solo, seja melhor para o plantio. E o quinto fator é justamente o tempo. Quanto mais tempo, maior vai ser essa desagregação das rochas. Agora a gente vai analisar um solo já formado, um solo maduro, como ele é chamado. Um solo maduro, ele apresenta camadas já definidas. Essas camadas, elas são chamadas de horizontes. A gente pode dizer que são os horizontes do solo. Então, um solo já formado, ele vai apresentar 4 horizontes, 4 chamadas e a rocha-mãe. O horizonte de cima é a camada mais superficial da Terra, é composto principalmente de matéria orgânica, ou seja, em regiões florestadas, onde a biodiversidade é maior, essa camada de matéria orgânica ela tende a ser mais grossa. O terceiro, ele é constituído exclusivamente de elementos minerais. E o quarto horizonte, a camada mais inferior, depois da rocha-mãe, é conhecido como saprolito, e ele é a mistura de solos já formados com partes mais grossas da rocha-mãe, partes ainda não fragmentadas. No fundo você vê a rocha-mãe, ou a rocha matriz, que dá origem ao solo e ainda não passou pelo processo de intemperismo, mas com o tempo ela pode passar. E os solos, eles são muito importantes, eles são extremamente importantes para a nossa existência. Dependendo do tipo de solo, da fertilidade de solo, ou como ele é tratado, a gente tem a agricultura que vai poder prosperar em tal lugar ou não. Então é muito importante analisar o tipo de solo para poder, primeiramente, considerar a possibilidade de uma agricultura próspera. E agora, sobre os tipos de solo, existem 4 tipos, a gente vai falar um pouco sobre eles agora. Os solos eles podem ser divididos em arenoso, argiloso, humoso e calcário. O primeiro solo, o arenoso, é o solo mais pobre em nutrientes, é o solo que tem menos matéria orgânica. O solo argiloso, que tem bastante as características de argila mesmo, ele é geralmente mais avermelhado, ele é o solo mais propício para a agricultura, porque ele tem uma grande quantidade de nutrientes e quando ele é molhado, ele absorve a água. E essa água não passa direto que nem o arenoso, ele absorve a água, se tornando mais arejado e a agricultura ela é melhor possibilitada.
o solo humoso, conhecido como solo escuro, aquele solo marrom mesmo, às vezes até preto. Ele também é bastante fértil e ele também é bastante usado na agricultura porque ele tem uma grande camada de matéria orgânica, o que faz com que ele seja mais fértil. O calcário, ele é de fácil identificação porque, se você observa, ele tem uma grande quantidade de pedras e ele não é próprio para o cultivo, não tem como plantar nada lá, porque as pedras não permitem que a raiz da planta se desenvolva. Então é isso, gente. A gente viu o conceito de o que são solos, a formação dos solos, as camadas dos solos e os tipos de solos. E a gente terminou a nossa aula de Geologia 2 e eu espero que todos fiquem bem, bons estudos e estamos juntos.